Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar para vocês uma aquarela que eu tô fazendo dessa tulipa, tá? Acho que tá dando para vocês verem, não sei se tá muita luz. Deixa eu ver se melhora. Não. Então, é o seguinte. Quando vou fazer uma ilustração, quando eu vou fazer algum tipo de desenho que eu quero colorir com aquarela, eu primeiro faço o estudo, no caso dessa tulipa, tá? Num papel sulfite, tá? Vocês veem que eu já fiz o estudo aqui das sombras, né? Dos detalhes que eu tenho dessa tulipa. E aí eu vou passar para o papel de aquarela. Eu tenho mesa de luz, isso me ajuda. Para quem não tem, usa aquele tipo de carbono, né, que a gente risca atrás do desenho e passa o desenho, transfere para o outro papel. Esse papel que eu estou usando aqui, vocês vão ver, é um papel da Canson, um Moonval, um papel próprio para aquarela, uma linha interessante, não é um papel muito caro, apesar de ser um papel semi-profissional. E depois que eu passei o desenho para o papel de aquarela, eu preferencialmente uso um grafite não muito macio, um grafite HB, um número 2, né? Um lápis número 2, é um grafite que não suja, não mancha muito o meu papel de aquarela, porque quando eu for fazer a pintura, eu não posso ter grafite embaixo da água, porque ele vai ficar marcado. Então, um lápis muito macio, 2B, 4B, etc., ele vai ficar marcado e isso suja a minha aquarela e não é o resultado que eu quero. Então, aqui o que eu fiz? Eu passei o desenho do que eu queria aqui pro papel Moonval. Agora eu vou tirar o excesso. Eu uso essa borracha limpa-tipo, que vocês acho que já me ouviram falar no outro vídeo, tá? Que é uma borracha macia. Muita gente chama de borracha de massa, borracha maçapão, mas chama borracha limpa-tipo, tá? E com essa borracha, eu vou deixar as linhas do meu desenho o mais claro possível, tá? Se vocês tiverem condições de deixar praticamente imperceptível, é mais interessante para o desenho, tá? Por que a gente usa essa borracha, gente? Ela não solta aquele farelinho das borrachas comuns, né? Borracha branca, borracha de silicone, né? Ela não deixa aqueles farelinhos, e isso não pode acontecer no meu papel de aquarela, porque vai estragar a minha pintura. Então, vocês já viram que eu passei aqui, deixei o meu desenho pronto, tá? Hoje eu vou usar os pincéis para aquarela da linha Cotman, tá? São pincéis de cerda sintética, não são naturais, pelo de Marta, tá? Vou usar a aquarela da Cotman também, essa aquarela aqui. Eu tenho esse estojo, tá? Vou mostrar para vocês já, porque eu já estou com as tintas, as cores prontas, tá? A aquarela é essa aqui, gente. Tá? Eu, quando pego uma aquarela, deixo sempre uma referência nos tons do que eu vou usar, para saber que cor que é, que número que é, porque eu vou marcar quando fizer o teste para chegar no colorido que eu quero, e chegando eu escrevo o nome da tinta, o número, enfim. Vocês também já viram no outro desenho que eu sempre uso os 2 copinhos, né, de água. Eu vou ter a água sempre limpinha, e o outro uma água limpa e o outro para limpar meus pincéis, tá? De preferência eu deixo conta-gotas, tá? Para usar aqui quando eu precisar, certo? Então vamos lá. Você está dando uma desculpa tremida aí, é que
É um acessório novo aqui que eu não tô acostumada a mexer, tá? Então, o que que eu faço primeiro de tudo? Eu vou usar, no meu caso aqui, o pincel número 2 e o pincel número 3, tá? Tô também com o pincel 00 e o outro pincel é número 5, tá? Pelo seguinte, eu vou molhar sempre que eu for fazer uma aquarela. Eu primeiro de tudo preciso preparar o papel. Como é que eu preparo esse papel? Aqui nesse papel eu vou passar, antes de começar as aguadas, eu molho o pincel na água limpa. Eu vou sempre trabalhar com 2 pincéis, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar nessa área, acho que tá dando pra vocês verem, e nessa área aqui, tá? Aonde eu vou dar as primeiras aguadas, certo? Então, eu passo todo a área que eu vou começar a trabalhar a primeira aguada de água limpa, tá? Não pego essa área aqui do meio, tá, gente? Eu tô passando nessa área de cá, deixo o meio sem a água e a próxima eu vou aguar também, tá? Porque aonde eu aguar e eu passar a tinta, ela vai ficar marcada, ela já vai absorver o pigmento que tiver no pincel, tá? No caso deste papel, eu posso ir e voltar o pincel, não devo, mas posso. Então, o que eu fiz aqui? Eu aguei essa área da minha tulipa, tá? Uso sempre um papel, um paninho para tirar o excesso de água. Tá? O meu papel tá sempre por aqui, vou deixar aqui perto das tintas, tá? E com o pincel mais fininho, eu vou pegar o tom que eu já deixei pronto aqui para eu usar da tinta na hora que eu escolhi, que eu fiz os testes de cores. Como eu falei para vocês, eu já tinha escolhido as cores que eu queria que ficasse a minha tulipa, tá? Então, aqui eu fiz o teste das cores da tulipa, aqui eu fiz o teste das cores da folha, tá? E já deixei preparado aqui pra gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, primeiro de tudo, as sombras, tá? Então, eu venho aqui, eu vou usar esse tom, acho que tá dando pra vocês verem. Esse tom de rosa, né? Essa mistura de rosa aqui, eu vou pôr uns 2 pinguinhos de água e esse tom de verde, tá? Eu deixo a aquarela sempre bem aguada, gente, bem diluída, tá? Porque como eu vou só marcar as sombras, eu não preciso deixar a aquarela muito forte, deixar a aquarela, a cor muito sem misturar, não tem problema para isso. Então, quanto mais claro eu tiver a aquarela, quanto mais diluída ela for, para a área que eu quero só marcar as sombras, é o que eu preciso, tá? Então, deixa eu puxar para cá, tá? E aí, eu vou ter o meu desenho, como vocês já viram, úmido, certo? Vou tirar o excesso, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Vou tirar o excesso aqui, tá? Olha, vocês estão vendo? Tá bem pouquinha água. E aí, eu vou marcar as sombras da minha tulipa. Então, eu vou marcar aqui, essa área aqui. Aqui também eu tenho uma outra marca, certo? E para eu esmaecer esse desenho, para não ficar uma linha dura, eu vou usar aquele pincel que eu estava só com água, úmido, tá? Vou tirar bastante o excesso aqui, vou tirar mais aqui na minha mão, deixar ele assim, chatinho, e vou esmaecer
essas áreas aqui para não ficar uma linha muito dura. Acho que tá dando para vocês verem, tá? Eu posso pintar, virar, ok? Ah, naquele desenho que eu fiz no papel sulfite, eu tinha mais sombras, eu quero deixar outras áreas mais marcadas. Então, pego lá o meu desenho, vejo onde é que tem mais sombra, que tá marcado ali, eu pus só em alguns tons, mas tem mais, tá, gente? E assim é que a gente vai fazendo a aquarela, ok? Agora eu vou deixar essa área secar da florzinha, da tulipa, tá? Vou lavar meu pincel e vou fazer a folha. Aqui vocês viram que eu já comecei essa folhinha, né? Então, quando eu começo, eu fiz ontem essa folha, hoje tá muito calor aqui, então eu vou dar uma aguada por cima dela com esse pincel mesmo. Como eu tô só com água, eu vou usar esse pincel para aguar toda a área dela aqui. Carol, como é que eu sei que eu posso passar por cima e não vai borrar e não vai espalhar quando eu dei essa aguada com a água limpa? Vocês vão conseguir ver que tem um certo brilho, tá? Nessa primeira camada. Então, esse brilho da água, quando ele tiver seco, né, que ele tiver mais fosco, né, o papel, vocês vão poder aplicar a outra camada, tá? Se ele não, vocês não estão vendo, não estão enxergando, é só pôr um pouquinho o dedo que você sente que ele praticamente já secou. Então, aí eu posso passar a outra camada com tinta para eu poder marcar as sombras, tá? Aqui eu já tinha marcado alguns lugares com o tom de verde que eu misturei, tá? E agora eu vou começar a fazer, marcando outras sombrinhas nela aqui. Bom, vocês veem que ela tá úmida por baixo, assim fica melhor. Eu consigo, só levando o pigmento aqui, deixar umas marcas bem suaves de sombra, tá? Como essa outra aqui, eu já fiz todo esse trabalho, eu vou finalizar com vocês, tá bom? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu já dei uma aguada nela, vou voltar com esse tom aqui por cima. Aqui vocês vão entender por que que eu marco a sombra. Primeiro, porque as sombras são marcadas, são uma camada a mais, uma aguada a mais. Então, quando eu venho com a tinta bem diluída nela toda, ela já finaliza o desenho, olha. Tá? Eu consigo trazer. Vocês estão vendo que tá escurecendo. Tá? E finalizar o meu trabalho com poucas aguadas, ok? Então, por isso, eu consigo terminar o meu trabalho fazendo alguns detalhes da sombra do desenho que eu fiz, tá? E depois eu vou fazendo nas áreas que eu já tinha começado, eu volto, tá? Então, vocês viram eu terminar essa folha que estava começada, eu comecei essa outra aqui, dando as marcas da sombra, fiz essa tulipa aqui, o colorido dela, comecei a fazer nestas partes intercaladas, porque eu não quero que a tinta, né, a base que foi trabalhada com a água, puxe o meu colorido, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Estas duas partes já estão secas, e este centro eu quero o colorido mais forte, né, que é a parte de dentro da tulipa. Então, eu já vou vir direto, não vou precisar fazer nem a primeira aguada,
tá? E venho direto com o pincel, com a tinta na cor que eu usei para marcar as sombras, tá? Já vai ficar aqui a minha primeira camada de tinta mais forte. Deixa eu virar para eu puxar esse cantinho aqui, certo? Deixo aqui mais escurinho. Tá feito o centro da minha tulipa, ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Cliquem aí no meu canal no gostei, por favor. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários do vídeo. Este passo a passo, e eu disponibilizei esse desenho na minha página do Facebook, que é Carvalho Studio by Carol Castilho. Tenho também disponibilizado no meu Instagram, Carvalho_Studio, ok? Qualquer coisa, estou por aqui. Um beijo e até mais.